E aí, pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu gostaria de. Tô um pouco rouco, né? Porque eu tô recuperando de uma gripe que eu, enfim, acabei passando. Vou pegar uma, uma viatura aqui agora. Pronto. É, mas enfim, eu tô recuperando de uma gripe. E. Mas enfim, eu quero fazer o vídeo aqui pra vocês. De certa forma, é um podcast aleatório. Eu quero falar algumas coisas, enfim, quero falar. Falar um pouco sobre mim. Eu meio que. Bom, acho que é evidente que eu sou católico, né? Não sei se eu gravei algum episódio falando sobre isso há um tempo atrás, no começo desse canal, que era ainda Bravo Zulu Podcast. Por algum motivo a polícia não identifica o policial da patrulha como criminoso. Mas se fosse qualquer outro personagem, mesmo da polícia, eles identificariam. Los Angeles, enfim. Los Santos, né? Mas enfim, eu quero falar um pouco sobre conversão, sobre a minha conversão, um pouco sobre a vida de modo geral, sobre as coisas, enfim. É, eu me converti com. Fui criado na igreja católica, né? Mas nunca. Não tive uma formação sólida, assim, em casa, sabe? Nem na própria igreja. Né? Catequese muito fraca. A própria liturgia também nova. Não traz aquele caráter sacrificial, sabe? Traz mais um caráter de show, enfim, de culto, qualquer coisa menos uma missa tal como ela era, tal como ela era, como ela deveria ser. Alguns católicos podem dizer, ah, mas você não é um magistério. Enfim, eu sei que eu não sou magistério, mas de certa forma o magistério é responsável por essa queda no número de católicos, mas não vou falar sobre isso agora, vou falar sobre mim. Então eu estava passando por um deserto, uma crise espiritual, enfim, eu não sei. Eu tenho por mim que foi meu anjo da guarda que me guiou ali a estudar, a entender as coisas. E assim que eu entendi que a igreja católica ela era a igreja a igreja de Cristo, eu imediatamente busquei me reconciliar, busquei fazer uma confissão geral e desde então não parei. Fui me aprofundando, né? Questão da crise da igreja, questão do rito e tudo mais. Pra quem tá de fora, né? Isso pode soar um pouco confuso, mas com o tempo vai se elucidando. Se você tiver o saco e a paciência, né? Desculpa a palavra, mas enfim. Tiver paciência de buscar entender a situação. Que às vezes é um pouco chato, entendeu? Demanda tempo, mas é também uma graça quando você descobre que você entende os problemas, você entende o que está acontecendo, você entende o problema da igreja, o problema do mundo. E o porquê do mundo. Que sono. Tá tarde. Do mundo e da igreja, assim, né? Você entende? É importante você entender o problema do mundo porque você não vive, tipo assim, como se fosse um peixe fora d'água, entendeu? Você não fica boiando. Se você sabe a raiz do problema, entende quais os problemas, entende o problema, entende a raiz, a causa, né?
você consegue resolver ele. Claro que, enfim, eu não tô falando aqui que você descobrir um problema do mundo, você vai consertar o mundo, você vai salvar o mundo. Não. Mas você não fica perdido no mundo. Até porque nós cristãos estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O príncipe desse mundo, nós sabemos quem é. É... Então, mas por que a Igreja Católica? Enfim, eu procurei saber, né? Por que a Igreja Católica e não as outras. Basicamente, um dos principais responsáveis é o Padre Paulo Ricardo. Isso aí, sem sombra de dúvida. Sim, para muitos católicos ele é. Hoje está se expandindo isso, né? Não hoje, mas de uns anos para cá. Não é só o Padre Paulo Ricardo que tem conteúdo catequético, né, na internet explicando as coisas sobre protestantismo, sobre a missa, sobre o sacramento, sobre vocação, sobre como ser católico, sobre, enfim, vida de oração, confissão, confissão. Acho que o melhor padre, sim, é o Padre Leonardo Wagner, né? Ele é um dos melhores padres aí, que tem já um bom tempo que ele faz esse trabalho sobre confissão, né, na internet. Porque muitas vezes você vai numa paróquia que nem o padre sabe atender a confissão. Muitas vezes você vai numa paróquia que o padre vai falar o que você fez, o pecado que você sabe que é pecado. Dependendo do padre, ele vai falar que não é pecado. E aí você tem que... Aí das duas, uma, ou você aceita que, enfim, o que você fez não é pecado, que tá errado. Porque a sua consciência vai continuar acusando aquilo que você fez errado. Ou, talvez não, né? Ou uma terceira opção, né? É você buscar um outro padre para se confessar em outra paróquia, talvez até em outra cidade, dependendo da sua situação. Vamos pegar uma outra viatura aqui. Então, basicamente foi assim o meu caminho. Eu tava numa crise. E, graças a Deus eu saí dessa crise e fui evoluindo. A conversão é um processo diário, né? É um processo de um dia. Não é da noite pro dia que você vai acordar católico. Calma aí, ó, gente boa. Mas vai ter aquele primeiro momento que você vai virar a chave, você vai entender ali que a Igreja Católica é a igreja de Mateus 16:18. E os sacramentos, né, que são os meios necessários para a salvação da sua alma, para a vida eterna, né? E também você entende que você não existe para usar droga, você não existe para fornicar, você não existe para gastar dinheiro, para bebida, para comer, para essas coisas materiais que passam, para essas coisas finitas. Você existe para um bem infinito, para algo maior do que nós mesmos. Ué, não tá desligando a sirene. Bom, ó, tem uma viatura parada ali. Spawnou. Bom, então é meio que isso. Você. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Você.
entende isso, você entende que você não nasceu para essas coisas aqui do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E que os meios necessários para sua salvação, salvação da sua alma, estão na Igreja Católica, não estão nas church da vida, naquela igreja lá que só veste bege, na bolinha de neve, bolinha não, né? Bola de neve, na metodista, no protestantismo, na macumba, na umbanda, na candomblé, na testemunha de Jeová. Não tem nada disso. E mesmo essas pessoas professando uma fé cristã, não é a fé dos apóstolos, não é a fé, não é a religião fundada pelo próprio Cristo, né? Como ele faz em Mateus 16:18, e que continua de lá para cá, e que os sacramentos e tudo isso, enfim, a sucessão apostólica, tudo isso só existe na Igreja Católica. Ah, não, mas o Papa, a missa, tudo isso é invenção humana. Ok, mas e o culto não é invenção humana? A própria Bíblia não é uma invenção humana. Por quê? Por que eu digo que é uma invenção humana? Porque está escrito numa linguagem humana. Tá lá em português ou inglês, enfim. No idioma aí do seu país, né? Tá escrito num papel que geralmente é utilizado por seres humanos, né, para escrever as coisas. E a verdade é um homem, é uma pessoa, que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você desvencilhar uma religião feita por homens, sendo que ela foi fundada por um homem para salvar os homens. Percebe? Então assim, não, eu sou cristão, mas eu vivo do meu jeito, ok. Então você não vive para Deus. Deus vive para você. Você não serve a Deus, Deus que serve a você. Tem algumas igrejas que tem essa teologia da prosperidade, né? Deus dá casa, carro, casa boa, emprego bom, carro bom, né? Não é, Deus não te dá um Gol bolinha, Deus te dá um Corolla, né? Que aqui no Brasil é carro de rico, lá fora é carro de pobre, né? Só aqui no Brasil que um Corolla custa 100 mil reais. Nenhum lugar do planeta é assim. Talvez num país mais pobre aí, né? Na África, sei lá, no Oriente Médio. Se é que esses carros tem lá. Mas nos Estados Unidos, qualquer lugar assim normal, normal entre aspas, né? Mas que o poder de compra ali, que as coisas são acessíveis para as pessoas, né? Esse tipo de carro, Corolla, Honda Civic, né? Honda, Toyota, de modo geral, são carros populares. Pra gente aqui é um Mob, ou um Gol, lá fora é um Corolla, é um Honda, né? Completo de tudo, enfim. Então essas igrejas têm isso, tem essa teologia da prosperidade, de prosperar e tal, né? E não tem nada a ver com salvação da própria alma, com remissão dos pecados. E enfim, a religião católica é a religião da cruz, é a religião da penitência, né? E as outras religiões são a religião dos amiguinhos, é a religião todo mundo feliz, tudo oba-oba, nada de mal me acontece, a vida é um mar de rosas, coisa que a gente sabe que não é. E Nosso Senhor fala para tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida é cruz. Então se quiser se salvar tem que tomar a própria cruz. O mundo moderno hoje
não tem muita noção de quase nada, né? De cruz, enfim. De penitência, de sacrifício. O mundo moderno não faz sacrifício. Se faz calor, tá ruim. Se chove, tá ruim. Se tá frio, tá ruim. Se tá com fome, tô com fome. Nossa, tô morrendo de fome. Tem um problema, nossa, problemão, não consigo resolver, tem uma dívida, alguma coisa. Claro, dependendo da situação, a pessoa pode. Não vou colocar aqui num contexto, né? Que a pessoa, pô, ela entra em depressão, porque se afundou em dívida, tipo assim, a cabeça da pessoa já não tá. Não tá normal, pode-se dizer assim. Então não tem como você apontar aí um problema. Ó, tem um Nation aqui, será que dá pra entrar? Caraca. Mas é. Uma pessoa com depressão é um caso diferente, né? Por qualquer motivo que seja. Não dá pra entrar não. É um caso muito específico, né? Mas os problemas da vida é, muitas vezes são cruzes que vêm até nós, né? Nós católicos temos o costume antigo de fazer penitência, né? Para que a gente possa dar ordem para as nossas paixões, dar ordem para a nossa vida. Então a gente faz penitências voluntárias, né? Nós fazemos modificações voluntárias. Mas tem muita modificação que vem até nós e a gente não aceita. Cruzes do dia a dia que a gente não aceita, não, enfim, não tolera ali a vontade de Deus no nosso dia a dia. Resiste à vontade de Deus no nosso dia a dia, né? Mas enfim, acho que eu já falei bastante. Foi um pouco isso, eu me converti. Posso falar com 20 e poucos anos. Não vou falar quantos anos eu tenho agora. Não vou falar quem eu sou, nem de onde eu sou. Mas a minha conversão se deu assim. E é isso que eu queria passar. E também passar que tudo é passageiro. E que a régua de igualdade para todo mundo é a morte. Todo mundo vai morrer. O rico, o pobre, o branco, o negro, todo mundo vai morrer. O alto, o baixo, todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ter um dia que não. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui presente. E o que tudo que a gente conquistou provavelmente não vai estar. Não vai ser nosso, né? A gente nem vai herdar o que a gente tem. Entendeu? Quer dizer, herdar não, mas deixar de herança, que eu quis dizer. E legal, a polícia brigando com os bombeiros no final do vídeo. Maneiro. Chamar 2 estrelas aqui pra vocês verem que eles não. Eles não prendem o cara. Não sei porquê. Deve ser bug, sei lá. Viu? Nesse caso eles pegam. Então é isso. Fiquem com Deus. Obrigado.